Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Boa tarde, eu sou a Elaine, todo mundo me conhece, porque eu sirvo aqui nessa igreja já vai fazer 7 anos. E eu sou muito feliz aqui, né? Por isso que eu estou sempre aqui, porque eu sou muito feliz aqui. Eu adoro servir ao Senhor, eu amo Jesus Cristo. Assim, eu sei quem eu era e onde Ele me colocou. Então, eu amo Jesus Cristo mais do que tudo nesse mundo, mais do que a minha filha, que eu adoro de paixão, mais do que o meu marido, que é o melhor marido do mundo, mais que as minhas amigas, minhas irmãs. Eu amo Jesus Cristo. Por mim é um prazer falar da palavra dele. Palavra que salva, que liberta, que traz luz para o nosso caminho, para as nossas trevas, para a nossa dúvida, para o nosso dilema. Está tudo aqui, está tudo escrito aqui. Né? É só a gente, como dizem os portugueses, ter ouvidos de ouvir. Né? Eu vou falar hoje sobre um texto que está lá em Êxodo 14, dos versículos 1 ao versículo 15. E eu vou orar antes, tá bom? Para a gente começar. Senhor Deus, que privilégio estar aqui. Pai, nós te amamos, desejamos a tua presença mais do que o ar que nós respiramos. Sê conosco, passeia no nosso meio, fala conosco, sara as nossas feridas, dá direção naquilo que nós temos dúvida, Senhor. Cuida das nossas famílias, protege, livra do mal. Nos dá, Senhor, entendimento das coisas espirituais. Nos faz enxergar que o Senhor é conosco, que o Senhor é o nosso melhor amigo. Nos faz aquietar e saber que o Senhor é Deus. Fala conosco agora, Senhor, através dessa palavra tão simples. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente ouve muito, mas eu acho que às vezes a gente esquece o significado. Né? Você sabe que o Senhor é por você? Você sabe que o Senhor é chamado Senhor dos Exércitos? Que Ele não perde em batalha? E que a batalha não é nossa, é Ele que peleja por nós? Você sabe ou você sabe? Você ouviu falar ou você sabe? O Senhor é aquele que peleja por nós, que peleja as nossas guerras. É aquele que, como diz lá em Jeremias 1, que vela pelo cumprimento das suas palavras. Ele tem promessas para todas nós. E Ele vela. Né? Assim, a gente pode depois dizer assim, nenhuma das boas palavras, a gente olha para trás, nenhuma das boas palavras que o Senhor falou se deixou de cumprir. Né? Esse é o nosso Deus. Né? Ele é chamado Senhor dos Exércitos. O que isso significa? Que os exércitos dos céus estão à disposição do Senhor nosso Deus. E Ele ordena em nosso favor, que eles venham e pelejem as nossas pelejas, que eles venham e guerreiem as nossas guerras. Isso, a palavra do Senhor está cheia de passagens como essa, eu não preciso repetir para vocês. E essa passagem que eu vou ler para vocês rapidinho, é uma passagem muito conhecida de quando os filhos de Israel saem do Egito, saem da escravidão, e chegam no deserto. E ali eles enfrentam um dilema muito grande, porque eles estão literalmente encurralados. Né? Ele tem um mar na frente, um inimigo atrás, um deserto onde eles estão fincados e eles não têm saída. Né? E eu vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre depois o Mar Vermelho, quando ele se abre. Não é esse o nosso objetivo. O objetivo é falar assim, o que eu faço quando eu estou no deserto? Eu já saí de um lugar, não cheguei no outro. Né? A gente está caminhando, a gente está marchando para o nosso bom país. A gente está exatamente assim, no lugar onde a gente não chegou no nosso destino, mas a gente já saiu do império das trevas, fomos transportados para o reino do seu amor. Né? Graças a Deus, glória ao santo nome do Senhor. E aí o texto diz assim, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles vos acamparei junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e eles saberão, os egípcios, que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo e disseram, o que é isso que nós fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel.
Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios, todos a cavalo, e carros de Faraó, e os seus cavalarianos. E os seus exércitos alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte a Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito nos tiraste de lá, para morrermos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aí o 15. E disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga às filhas da igreja de Presbiteriana de Pinheiros que marchem. É o que está na minha Bíblia aqui. Né? Tem algumas coisas interessantes, né, nesse texto. A primeira coisa, assim, é que a gente precisa compreender que quando o Senhor nos chamou e nos salvou e nos redimiu, né, quando a nossa salvação foi operada, a partir dali, o Senhor está sempre presente conosco. Ele está sempre abençoando a nossa jornada, qualquer que seja ela. Qualquer que seja ela. Não importa a sua história, qualquer que seja a sua jornada, o Senhor está te acompanhando e está te abençoando. Você pode não estar percebendo, né? Assim, os filhos de Israel, eles tinham escutado a palavra de Deus através de Moisés, eles tinham obedecido, eles tinham se retirado do Egito, eles saíram abençoados de lá porque levaram com ele grandes despojos, né? Eles saíram do Egito e estavam cumprindo o plano de Deus, porque era essa a vontade de Deus, a ordem de Deus. Eles estavam vivendo a vontade de Deus, haviam sido libertos da escravidão, cheios de alegria, dando glórias a Deus, porque finalmente eles eram livres, estavam ricos, e iam para uma terra prometida, que era uma terra de promessa, de esperança. E aí, de repente, eles se veem, no meio de um deserto, com um mar intransponível na frente, não existia nenhuma forma de passar, de atravessar aquele mar, por eles próprios, e com um exército atrás, como se diz, né, como minha filha fala, com sangue nos olhos, né? Assim, os egípcios estavam babando de raiva deles, estavam vindo com raiva, que é como Satanás faz com a nossa vida. Ele vem com raiva, ele é o inimigo das nossas almas, porque ele quer afrontar Deus. E ele afronta Deus como? Né? Assim, você pode falar mal de mim, mas não fala mal da minha filha. Com Deus é a mesma coisa, né? Assim, não toque nos meus ungidos. Eles são as meninas dos meus olhos, né? E assim que o Faraó fazia. Ele veio assim com muita raiva através do povo de Deus. E aí, pânico instaurado. Imagina aquele povo sem perspectiva nenhuma, nem de voltar, nem de ir para frente. E onde ele estava, ele ia morrer, porque era um deserto, né? Mas eles estavam livres do Egito. O que é o Egito para a gente? A gente normalmente associa o Egito ao pecado. A figura que a Bíblia usa para falar sobre o pecado é o Egito, né? Assim, o Egito representa o pecado, a nossa vida antes de nós sermos salvos. Assim, agora a gente está liberta, salva, resgatada por preço de sangue, né? 1 Pedro 1,9 diz isso, assim, nós somos libertos pelo precioso sangue de Jesus. Não é por qualquer preço. É uma liberdade inquestionável. Né? E essa escravidão espiritual é como a morte, né? Assim, nós estávamos mortas nos nossos pecados e delitos, a gente fazia tudo errado, a gente não enxergava, a gente estava indo para um caminho que seria de morte no final, né? Mas em Efésios 2:10 assim, mas Jesus Cristo nos deu vida. E é isso que aconteceu, ele nos tirou do Egito e nos trouxe para essa jornada. E nesse momento a gente está no deserto, né? A gente ainda não atravessou, a gente não está na terra prometida ainda, a gente está no deserto nesse momento. E a partir daí começa esse caminho, né? E assim, até chegarmos à terra da nossa esperança, a Nova Jerusalém, né? A gente tem um caminho para andar, né? Por que Jesus, assim, por isso que a Bíblia fala, né? Jesus não é um ponto, é um caminho. Ele é uma forma de você chegar ao plano de Deus, né? E esse caminho é o próprio Jesus Cristo. Isso a gente tem que ter muito
claro na nossa mente. A gente não caminha sozinho, a gente caminha através de Jesus Cristo, mesmo quando a situação não pareça que é assim, né? O que é essa nova Jerusalém? É aquele lugar lá, né, que Mateus 6,19 fala, onde não há choro, Apocalipse 21 também fala, né? Onde não dói mais, onde a gente não sofre injustiça, onde nosso coração não dói com a maldade dos homens, né? É esse lugar, né? O lugar das nossas promessas, um lugar de novo corpo, um lugar onde as promessas de Deus são inteiramente cumpridas, né? Mas é possível, assim, que pelas razões mais diversas a gente se embarace no nosso caminho, porque nós somos humanas e porque isso acontece mesmo, seja em decorrência dos nossos próprios atos, seja por circunstâncias, seja por adversidades, né? Porque, assim, normalmente as coisas contrárias despencam no nosso colo, e normalmente de surpresa, e não raro com muita violência, né? Então, assim, é um diagnóstico, é um divórcio, é um desemprego, é uma decepção profunda com alguém que você ama muito, às vezes até com um filho, né? E essas coisas, às vezes, machucam tanto a ponto de adoecer, né? E isso acontece. Eu tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando, né? Assim, essas notícias, elas vêm como um susto, né? E levam um tempo para a gente assimilar, né? E, assim, e uma forma que Satanás afronta a gente é falar assim, está vendo? Dá tudo certo para todo mundo, está todo mundo sendo abençoado lá na sua igreja, menos você, né? Acontece tudo com todo mundo, mas com você está difícil, está demorando, né? Sabe aquela sua promoção? Sabe aquela porta de emprego? Sabe aquele casamento? Sabe aquele dinheiro que você tinha guardado, de repente acontece alguma coisa, você tem que gastar numa coisa que você não, né? E você fica sem aquela reserva que era um projeto. Essas coisas acontecem e você fala, não é possível, eu sirvo a Deus. Como assim? Por que isso está acontecendo comigo? Né? Também acho que todo mundo, de alguma forma, já se sentiu assim, né? E a gente sente que o deserto é muito maior do que as nossas forças. E né? Ele está muito além do que a gente pode fazer, né? O mar imenso na nossa frente, então, assim, você se atirar nesse mar, antes que o Senhor esteja com você, é morte certa. Você não pode vencer. Nós somos pequenos mesmo. E é assim mesmo. Mas tem um texto muito interessante lá em Deuteronômio 7,7, que eu gosto bastante, que diz assim, olha, não é porque vocês eram o povo mais fofo, mais inteligente, mais armado e mais bélico do mundo que eu escolhi vocês. Não. Eu escolhi vocês porque vocês eram o povo menor, o menos numeroso, mas eu te amei. É engraçado, né? A Bíblia fala isso algumas vezes. Outro dia essa semana mesmo, eu estava lendo, quando Salomão nasce, que tem um versículo que diz assim, então nasceu o menino e lhe chamaram Salomão. E o Senhor o amou, ponto. Eu acho isso incrível, assim, né? Ele nasceu, o Senhor olhou e, né, como cada uma de nós. A gente está aqui hoje porque quando o Senhor nos viu substância ainda informe no ventre da nossa mãe, Ele disse, eu te amo e eu escolhi você e eu escrevi todos os seus dias, desde antes da fundação do mundo, para você ser meu. Né? E é assim que Ele fez com o povo de Israel, da mesma forma. Né? E Ele fala assim, e o Senhor nos livrou de todos os inimigos que eram muito mais poderosos do que nós. Está lá em Salmo 18:17. E é assim que Deus age mesmo. Né? Só que, assim, a gente tem dificuldades, a gente está nesse mundo, e essas dificuldades precisam ser vencidas, né? A gente precisa entender que, se, por um lado, Jesus Cristo cumpriu tudo na cruz, e Ele cumpriu, por outro lado, né, assim, tem um texto lá em Mateus 11:12 que fala o seguinte, o reino de Deus se toma pela força, e é pela força mesmo, é pela perseverança, pela oração, pela batalha espiritual. Se você se acomodar, assim, quando a gente se acomoda, a gente não para, a gente anda para trás. Né? Então, assim, essa força pela qual a gente tem que tomar e se apropriar do reino de Deus, é o que Deus espera da gente. É o louvor, são as nossas armas de guerra. É o louvor, a oração, a perseverança, o declarar a palavra de Deus. Né? Isso nos fortalece. Você pode fazer o teste. Se você chegar para alguém agora e começar a falar assim, for cumprimentar alguém e falar assim, olha, boa tarde, eu quero te dizer que o Senhor é bom, que o Senhor te ama. Você vai ver como aquilo te fortalece de um jeito. Parece que é uma injeção para você, para a pessoa, mas principalmente para você que declara a palavra de Deus. Isso é uma arma poderosa de guerra. Né? Por quê? Porque a salvação é pontual. Né? Ela acontece em algum momento da nossa vida. Né? E ela não custa nada. Ela, de fato, é de graça. Mas a santificação, aquela que lá em Hebreus 12 fala que sem a qual ninguém verá a Deus, ela custa tudo todo dia.
São todas as nossas escolhas de todo dia. Se você vai xingar quem te fechou no trânsito, se você vai separar um tempo para orar ao Senhor, se você vai declarar um tempo para louvar o Senhor, nem que seja no banho, né? Essa é a nossa santificação, esse é o caminho, essa é a nossa arma de guerra. Né? E a gente tem uma única certeza, nessa vida tão incerta e tão louca, né, que a gente vive, que a boa mão do Senhor está conosco em todo o tempo e não nos abandona. Você pode ter essa certeza, você pode duvidar de tudo na sua vida, até de você mesma, mas disso você não pode duvidar. O Senhor é com você em todo o tempo. Né? Esdras 8:31 fala isso, né? A boa mão do Senhor, nosso Deus, estava sobre nós e nos livrou dos nossos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho da vida. Né? É a boa mão do Senhor quem nos guarda e nos preserva. Né? É difícil também entender que Deus é soberano sobre as coisas difíceis, sobre as coisas que não dão certo. Quando o mundo despenca na nossa cabeça, fala assim, Deus é soberano, por que Ele está deixando acontecer isso comigo? Né? Alguma coisa eu não estou percebendo, me mostra, Senhor, onde eu estou pecando, por que eu fiz, né? O que está acontecendo? Né? E assim, é difícil quando a gente lê lá no verso 4, por exemplo, que fala assim, eu endurecerei o coração de Faraó para oprimir o meu povo. É muito difícil ler isso. Alguém, né, pense em uma situação da sua vida e fala assim, o Senhor dizendo para você, olha, eu vou endurecer o coração daquela pessoa, né, que poderia te beneficiar, mas ela não vai. Mas por quê? Porque depois eu serei glorificado. E aqueles que te oprimiram, né, você verá os seus inimigos caírem diante dos seus olhos, e o meu nome será glorificado. Tudo tem um propósito. Né? Não olhe para a circunstância num foco só. Né? Olhe em geral, né? com começo, meio e fim. Né? E Deus permite essas coisas difíceis, né? Porque nessas experiências Ele é glorificado. Né? Como aquele texto de João 9, assim, ninguém pecou. Isso aqui é para a glória de Deus. Às vezes coisas estranhas e difíceis acontecem. Por quê? Eu não sei na minha humanidade, mas uma coisa eu sei, que tudo que acontece é para a glória de Deus. A sua vida, tudo que acontece na sua vida e na minha, são para a glória de Deus. Né? Só que a gente precisa ter algumas coisas em mente para que a gente consiga passar bem nesse deserto, passar enxergando a mão do Senhor nesse deserto. A primeira coisa é que eu preciso me desapegar das situações passadas. E isso é muito importante, porque para eu andar, eu tenho que estar livre, para eu andar livremente, despojada, de cabeça erguida, para eu poder ouvir a voz de Deus sem embaraço, com sintonia boa, né? Sem nada atrapalhando, eu preciso estar desapegada do passado. Né? E assim, eu tenho que estar com o coração livre do Egito, né? Livre da mágoa, livre da raiva. Né? Assim, a gente precisa se limpar de toda a mágoa. Isso é um fato. Isso é um mandamento do Senhor, mas é uma coisa que a gente precisa exercer, principalmente mulher. A gente guarda as coisas, a gente não esquece tão fácil. A gente, né, tudo tem dois lados. Né? É bom que a gente não esquece nada. Né? A gente sabe das coisas dos filhos desde quando eles... Né? Por outro lado, coisas que não precisavam guardar, que a gente não precisava guardar, a gente fica lembrando. A gente precisa se livrar disso. Né? Assim, a mágoa e ficar remoendo as coisas também é uma causa de muitos males, inclusive físicos, né? Que desemboca na falta de perdão, que é aquilo que o pastor Hernandes sempre fala, né? Você não perdoar alguém é você beber um copo de veneno e ficar esperando a pessoa morrer. Não faz nenhum sentido. Quando você perdoa, você corta aquela corda, aquele vínculo, e você fica livre. Né? E isso é bênção de Deus. Né? Enquanto a gente não está em paz com as pessoas ao nosso lado, né, assim, o nosso relacionamento com Deus também fica comprometido. Né, porque Ele fala lá em Mateus 6,12, né, assim, olha, perdoa assim como eu perdoo os seus pecados. Né? Se você perdoar, eu também vou te perdoar. E aí fica essa coisa truncada, que depende só da gente, não depende do Senhor, depende da sua atitude em perdoar. Né? E saber que Deus é aquele que faz a justiça, a Deus pertence a vingança. Deixa que Ele faz. Né? É engraçado. Uma vez eu tive uma experiência assim, de que eu fiquei com muita raiva de uma pessoa e que era uma injustiça muito grande. E Deus falou para mim, assim, tudo bem, você quer fazer o seu discurso, eu tiro a minha palavra. Você quer chamar seus amigos para brigar, eu tiro os meus anjos. Você escolhe. Eu falei, tá bom, vou para casa.
né? E o Senhor fez maravilhas, assim, tudo se acertou, as coisas foram, né? Se fosse pela minha força, eu tinha perdido a amizade, o negócio tinha ido por água abaixo, tinha dado tudo errado. Quando a gente deixa as coisas na mão do Senhor, Ele é o Senhor de toda a criatividade. O Senhor faz coisas, toda vez que Ele age, você fala assim, eu jamais pensaria nisso. Ele é o Deus criativo, criador. Ele traz caminhos onde não há. Ele faz surgir situações que você nem imaginava. Ele põe pessoas que você não põe no seu caminho, que você nem sabe de onde vieram, né? E também não adianta você ficar com raiva das pessoas, nem das circunstâncias, porque isso não resolve nada. Só serve para criar no nosso coração um tipo de rebeldia, sabe? Você fica, isso não é justo, pô, não é assim mesmo. E aquilo vai criando uma raiva em você, vira um sentimento tão forte que é capaz de cegar. E isso é muito ruim, porque você não consegue enxergar as coisas do Senhor, né? Então, assim, a gente precisa perdoar, porque a gente precisa se limpar do Egito. A gente precisa deixar as coisas para trás, né? Como diz lá em Filipenses 3,13, deixando para trás, né, esse monte de tranqueira, esse monte de coisa ruim, esse monte de coisa chata, prossegue para o alvo. Deus tem coisas tão maiores. E às vezes a gente fica, né, assim, brigando por ninharia, por detalhe. E o Senhor tem uma grandiosidade para nós, né? Assim, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram aquilo que o Senhor tem reservado para nós, né? Larga, desapega do Egito, né? Assim, e a segunda coisa é que a gente, às vezes, desapega e atravessa, mas a gente insiste em carregar bagagem extra. É como se você fosse fazer uma viagem e você carrega uma mochila de pedra, né? E às vezes a gente faz isso mesmo, né? E a gente fica com mágoa, com lembrança. Fala assim, puxa, por que não é comigo? Por que é comigo? Lá era assim, lá era assado, antes eu fazia desse jeito, na minha época, né? A sua época é hoje, né? A sua época é hoje e daqui para frente, né? E a gente precisa entender que a gente também precisa se apropriar do perdão de Deus, né? O Salmo 103 fala o seguinte, que quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também o Senhor afasta para longe de nós as nossas transgressões. Então, a gente precisa nos perdoar também, né? A gente, às vezes, se culpa, a gente se oprime, né? Fala assim, nossa, se eu tivesse feito daquele jeito, se eu não tivesse falado aquilo, se eu não... né? Passou, já foi. Daqui para frente, a gente pode fazer melhor, porque o Senhor está conosco, né? A gente não tem mais condenação depois que a gente saiu do Egito. Romanos 8:1 fala, é muito claro, né? Não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. E quando a gente se condena pelas coisas, a gente está anulando o sacrifício de Jesus no nosso coração. Você é perdoado, até, né, pelo que você fez de errado. Você se arrependeu? O Senhor não lembra. Assim como dista o Oriente do Ocidente, assim Ele não se lembra daquilo que você mesmo está remoendo, né? Então, assim, olha a mochila, não vai levar nenhuma pedra, né, quando você sair do Egito. E a terceira coisa é, como já foi falado aqui, a lamentação, a murmuração, né? Assim, querer voltar ao passado como se a vida de antes fosse melhor. A gente tem essa ilusão de que a vida de antes poderia ser melhor, né? Mas a verdade é que, assim, a murmuração, como diz lá em 1 Samuel 15:23, é igual para Deus o pecado da feitiçaria. É tão sério. Deus se machuca tanto com isso, sabe? Para Deus isso é uma coisa tão grave, né? Assim, e tem um texto lá em Eclesiastes 7:10 que eu achei muito interessante, que diz assim: não diga que os dias que se passaram foram melhores, porque não há sabedoria nisto. Vou até falar de novo. Não diga que os dias que se passaram foram melhores. Não há sabedoria nisso. Mas antes eu tinha saúde, antes eu estava casada, antes eu estava empregada. Quando os meus filhos eram pequenos, eles me obedeciam. A gente não vive falando coisas assim? Não diga isso. Não é sábio aos olhos do Senhor. Não é sábio à luz da Bíblia. Por quê? Porque Deus tem uma caminhada com a gente. E Ele tem o melhor para nós, né? Ele que sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. São pensamentos de paz para dar um fim que nós desejamos. O fim é lá, não é aqui, e muito menos lá atrás, né? Então, assim, os pensamentos do Senhor são para o futuro, são para hoje e para frente. Não fica olhando para trás, né? Não murmura, né? Assim, a gente não pode perder de vista que Deus está na frente de todas as coisas, né? E que foi Ele quem nos trouxe diante desse mar. Por mais
né? Inacreditável que pareça, não é possível que Deus me trouxe para um deserto com o mar na frente e com o inimigo atrás, e chegando cada vez mais perto. Não é possível. Só pode ser obra do inferno. Não é. Foi Deus que te trouxe e colocou você nessa situação, né? Foi Ele também quem endureceu o coração de Faraó, né? Mas que Deus é esse, né? Enquanto a gente olha para o nosso plano horizontal da nossa visão, a gente vai fazer essa pergunta: que Deus é esse? O que Ele está fazendo? Né? Enquanto a gente não olhar para o Senhor, a gente vai ficar preso nessas 3 circunstâncias aqui. E qual que é o resultado? Desespero, puro desespero. Né? A gente enlouquece. Eu não tenho saída. Por que a gente acha tantas vezes que não tem saída? Porque a gente não está olhando para o Senhor, porque a gente está olhando para o que está acontecendo em volta. Né? Olha para o Senhor, Ele é aquele que tem, né, como diz lá em Isaías 47, aquele que cria caminhos onde não há, cria caminhos cria rios no ermo e caminhos no deserto. Ele é especialista nisso. Né? Por quê? Porque Deus quer ensinar a cada uma de nós a andar pela fé. Isso é uma coisa que agrada a Deus. Por quê? Porque, além de tudo, a gente pode ser um testemunho vivo. Cada vez que Deus faz maravilhas no nosso coração, a gente vira uma testemunha potente. A gente quer contar para todo mundo, a gente quer louvar o Senhor. Né? E é isso que Ele quer fazer com a gente. Ele não está indiferente à sua dor. Não é isso. Não é isso. Ele sabe que você está com medo no deserto. Ele sabe que você está assustada. Ele sabe como você, né, a decepção que você sofreu, aquilo que você imaginava que era tão seguro que ruiu. Né? Mas Ele está falando assim: eu tenho coisas melhores para você. Confie em mim. Né? Confie em mim. Né? E quando isso acontece, quando a gente consegue enxergar para cima e não para as circunstâncias, né, a glória de Deus se revela. E é nessa circunstância que a glória de Deus se revela. Quando você fala assim: pouco importa que tenha um mar, pode vir Faraó, pode vir a Babilônia, pode vir os assírios, pode vir quem quiser. Assim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso, mais poderoso que todos eles, para guardar tudo que é precioso para mim. Eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço Jesus Cristo. Eu sei o que Ele já fez na minha vida. E muito mais Ele pode fazer. Né? Então, assim, o que acontece? Só assim, só nessa hora, é que o Senhor ganha, né, que surge a vitória do Senhor sobre os nossos inimigos. Enquanto a gente está mergulhado, a gente não enxerga. A hora que a gente olha para o Senhor, a vitória sobre os nossos inimigos acontece. Porque aí Deus é glorificado. Né? E a gente precisa aprender a esperar em Deus. Né? Estava até falando com a Lu agora há pouco, assim, né? Às vezes a gente queria que Deus apressasse, né? Fizesse as coisas mais rápido. Deus, às vezes, parece que tem um tempo, né? Devagar, assim, que parece que não acontece, mas acontece. Mas acontece. Né? Isaías 64:4 diz assim: nunca se ouviu falar sobre um Deus que trabalha em favor daqueles que o temem, não dorme, trabalha o tempo inteiro, em meu favor e em seu favor. Ele está trabalhando nesse momento. Você acha que não tem nada acontecendo? O universo está trabalhando em nosso favor, em favor dos salvos, em favor daqueles que amam e que temem ao Senhor. Né? E mais, assim, a gente acha que essa é uma promessa só para nós, né? Em Atos 2 fala isso assim: essa promessa não é só para vocês, não, é para os vossos filhos também, e para todos aqueles que o Senhor chamar. A gente aqui ora muito pelos nossos filhos, né? A minha filha está com 24 anos, até os 18 ela era assim, rata de igreja como eu. Aí depois, quando ela entrou na faculdade, ela saiu. E eu creio que ela vai voltar, porque eu creio nisso aqui, que essa promessa não é só para mim, é para os meus filhos, para a minha descendência. E eu oro todo dia: Senhor, abençoa minha descendência, que seja uma descendência assim, de sacerdotes na sua casa, até o Senhor voltar. Né? Eu oro por isso, eu creio nisso. Estou esperando o dia que ela vai bater nessa porta aqui. E olhar para o Senhor faz toda a diferença em qualquer situação. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. O Senhor do seu alto trono se inclinou para mim. O Salmo 91 fala assim: porque Ele se apegou a mim com amor, eu me inclinei a Ele. Né? Eu acho isso tão lindo, tão emocionante de ouvir, né? E assim, ele ouviu quando clamei por socorro e me firmou os passos.
né? Não importa qual é o terreno onde você está, se é arenoso, se é rochoso, se é, né, irregular, Ele firma os nossos passos e nos leva a caminhar em lugares altos, né? Salmo 116:8 fala assim: o Senhor livrou os meus pés da queda e os meus olhos da lágrima. É incrível isso, né? Assim, o Senhor me livrou do choro, me livrou da dor, porque eu me apeguei a Ele, né? Porque eu esperei por Ele com paciência. Em Lamentações também tem um texto que fala assim: bom é esperar pelo Senhor, e isso em silêncio, sem murmurar, sem reclamar, né? Assim, Deus levantou o faraó com 600 carros de guerra, com um exército enorme, né? Assim, a nação mais poderosa do mundo, mas o Senhor os levantou para que eles caíssem diante do povo de Deus. Olha que incrível, era um povo que não tinha arma, tinha acabado de sair da escravidão, eles não sabiam lutar, eles não tinham nenhuma forma de defesa. Mas o Senhor levantou aquele exército totalmente poderoso, mais poderoso da terra, para que caísse diante do povo de Deus. É assim hoje ainda. O Senhor ainda age assim. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Assim, quando Deus está... Assim, Deus está conosco, né? Quando os filhos de Israel viram que os egípcios estavam atrás deles, eles começaram a clamar ao Senhor. E um anjo na frente deles. Esse anjo se pôs para trás e confundiu. Os egípcios ficaram confusos. Esse mesmo anjo é aquele que acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós somos aqueles que temem ao Senhor. O Senhor é conosco. Nós não somos personagens bíblicos, nós não estamos na galeria dos heróis da fé, mas o Senhor nos ama da mesma forma. E o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor da mesma forma, né? Assim, só que eu não posso clamar ao Senhor e ao mesmo tempo querer voltar ao passado. E ao mesmo tempo ficar lembrando de como era, ao mesmo tempo murmurar, ao mesmo tempo me sentir culpada das coisas que eu já fiz, ao mesmo tempo ter raiva. Eu preciso tomar uma posição, né? Assim, e mais, assim, se você vê os caras ainda murmuravam errado, porque eles murmuravam contra Moisés. Quem tinha mandado era Deus, né? A gente murmura contra as pessoas. Ah, mas essa menina. Ah, mas fulano. Ah, mas essa, né, no trabalho. Ah, mas essa pessoa também não faz nada certo. Assim, não murmure. Para de reclamar. Abençoa, né? Se você for falar com alguém, tem uma palavra de bênção, né, para essa pessoa, né? A gente culpa os outros, né? A gente tem uma tendência natural de culpar os outros, mas é o Senhor quem dirige a nossa vida. Principalmente nós que já entregamos a vida para o Senhor, né? Tudo o que acontece na sua vida vem da mão de Deus. Tudo. Aquilo que você menos espera, aquilo que é ruim, aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso, tudo. O Senhor é totalmente soberano sobre a sua vida e sobre a minha, né? E aí, né, eles continuam murmurando, né, e falam para Moisés assim: pô, você tirou a gente lá do Egito, a gente preferia morrer lá, né? Olha isso, né? Você tem uma promessa de Deus, do Deus Todo-Poderoso, uma promessa de uma terra prometida, de uma terra nova, de uma terra fértil, né? Uma terra onde, né, com tudo de bom. Então, assim, olha, eu preferia morrer lá, né? Sim, a gente precisa, na verdade, assim, nós precisamos nos posicionar. Até separei 3 textos aqui, né? Josué 24:15. Escolhei hoje a quem sirvais, se você quer murmurar ou se você quer crer em Deus. Mas assim, crer de verdade. Crer com todo o seu entendimento, sua força, seu coração, por mais que esteja doendo, por mais que esteja difícil, né? Ou então, Deuteronômio 30. Diante de nós está a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois. O que você quer hoje para você? Né? Crer no Senhor ou servir a outros deuses? Ou servir ao medo? Ou servir à sua insegurança? Ou servir àquela situação que te prende? Né? Ou então, Elias, lá né, com os profetas de Baal. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se for Baal, seguiu. Escolhe. Mas se você quiser servir a Deus, siga de verdade. Levanta a cabeça, fala assim: agora é para valer. Eu creio nesse Deus, eu creio que Ele tem resposta para tudo que eu estou passando, para tudo que eu estou vivendo. E eu sei que eu verei o bem do Senhor ainda na terra dos viventes. Né? Eu creio. Né? A gente precisa entender, se a gente pegar, por exemplo, o exemplo de José, que a mão de Deus está com a gente quando a gente é vendido como escravo, quando a gente é traído, quando a gente é jogado na prisão, quando a gente é esquecido pelos nossos amigos, e a mão do Senhor também está com a gente quando a gente é lembrado, quando a gente é honrado e quando a gente é colocado como governador. É a mesma mão. É a mesma mão. Não ache que a experiência que você acha que é ruim não vem de Deus, porque ela vem. E aquilo que é ruim,
O nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Aquilo que você imaginou que fosse ruim, pode ser exatamente aquilo que vai ser o seu testemunho, vai ser a sua libertação, vai ser a sua grande experiência com o Senhor, né? A mão do Senhor está com a gente, da escravidão a governador, a quando nós somos colocados como governador, porque nós somos instituídos reis e sacerdotes, né? É o que a palavra do Senhor fala sobre nós. Deus não traz ninguém para perecer no deserto. Deserto é um lugar transitório, né? Assim, e mais, Deus até nos coloca no deserto, mas Ele sempre traz sustento e caminho, sempre, sempre. O Senhor é fiel, a palavra dEle não volta atrás. Isso é verdade, você pode fazer prova do Senhor. Mesmo que você esteja no deserto, você vai ter sustento e direção. Todo deserto é temporário. A única coisa que é permanente, que permanece para sempre, né? Pedro 1,25, é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é cheia de promessa. A bênção e a vontade e a palavra do Senhor são as únicas coisas que permanecem para sempre. O resto tudo passa, né? E aí o verso 13 fala assim: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver, né? Por quê? Porque Deus honra o seu próprio nome. Ele nos escolheu como povo. E a palavra dEle, Ele disse que nós seríamos vitoriosos. E Ele vela pelo cumprimento da sua palavra, né? Está lá em Jeremias 1. E assim, em Romanos 11:36, está escrito assim: no Egito, no deserto, na terra prometida, no vale da sombra da morte, Ele está sempre conosco. Isso também está lá em Salmo 23, né? Só que assim, a gente continua murmurando e buscando a Deus com a mesma boca, com o mesmo coração, né? A gente realmente precisa se posicionar, né? Chega de murmurar, chega de reclamar. Assim, a gente já teve muita experiência com o Senhor. A gente não é novo na fé. Está na hora da gente falar assim: olha, a partir de agora, eu estou fechada com o Senhor e não tem mais nada que me coloque dúvida no coração. Eu sei quem Ele é, né? E aí chega o versículo 15, né? Que é justamente o tema do nosso pensamento aqui, né? Por que clamas a mim? Diga às minhas filhas que marchem, né? O Senhor já fez tudo por nós. Nós temos sim que tomar o reino de Deus à força, que é por oração, por louvor, por declarar a palavra do Senhor. O resto é o Senhor que faz, né? É o Senhor que faz. Então marcha, né? Graças a Deus que em Cristo Jesus nos conduz em triunfo. Está lá em 2 Coríntios 2,14. Você precisa marchar no seu coração. Enquanto você não levantar e colocar o bordão na água, nada vai acontecer. Ou você declara assim: a partir de hoje, eu não duvido mais, eu não murmuro mais, mas a partir de hoje eu vou jejuar por tal coisa, eu vou orar, faço um propósito de oração sei lá, acordar de madrugada e orar por tal coisa, eu vou me envolver com o ministério da igreja, eu vou fazer evangelismo, eu vou distribuir folheto no metrô, qualquer coisa que você for fazer. Eu voltei a distribuir folheto esses dias, foi como eu fazia na minha infância com a minha avó, e foi uma experiência incrível, assim, estou gostando demais, né? E assim, enquanto você não fizer, o mar não vai se abrir. Você vai ficar sentado no deserto murmurando, os inimigos chegando atrás, você olhando para a circunstância e nada vai acontecer. Está na hora de você se mexer, né? Levanta e marcha. Luta pelo que você quer. É pelo seu filho? Eu jejuo pela minha filha, de tempos em tempos, né? Assim, a partir de hoje, assim, eu fiz um novo propósito. Eu vou jejuar novamente, porque eu sei que esse mar vai se abrir, né? Eu quero ela de volta na igreja. E eu sei que cada um de vocês, ou por filhos, ou por emprego, ou pela saúde, cada um de nós tem um propósito. Está na hora de você lutar por isso. E o Senhor vai abrir o mar. Os egípcios, como vocês veem hoje, nunca mais vocês tornarão a vê-los, porque a vitória é do Senhor e Ele peleja por nós. É Ele quem peleja por nós. O que cabe a nós? Louvar, orar, jejuar, né? Nos envolvermos cada vez mais na casa do Senhor. Se você não sabe o que fazer, enfia a cara na casa do Senhor. Melhor lugar para se estar é aqui, né? Junto com os irmãos, onde a gente ouve a palavra de Deus, a gente canta, a gente sai daqui diferente, e o Senhor vai ensinando para a gente, né? É muito bom, né? É engraçado, né? Porque antes disso ele fala: não tenha medo, não temais.
E eu acho que isso hoje é o nosso maior impeditivo. A gente tem muito medo. Eu sou muito medrosa, né? Eu sou muito careta, assim, eu faço as coisas todas certinhas, porque sempre tive muito medo da vida. Então, sempre fui de guardar dinheiro, de fazer as coisas bem, né, quadradinhas, assim. Mas o Senhor falou: você não precisa ter medo, só entrega para mim. E marcha, e vai, e faz, né? O Senhor será glorificado naquilo que nos oprime. E os egípcios, quer ver? Saberão que eu sou Deus e que além de mim não é outro. Êxodo 7:5, a batalha é do Senhor e é Ele quem peleja por nós. E aí no verso 31 desse capítulo, desse 30 e 31 do 14 de Êxodo, diz assim: e assim livrou o Senhor a Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia. E viu Israel o grande poder do Senhor, que o Senhor exercera contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. E o povo temeu ao Senhor. Né? Assim, Israel viu o grande poder que o Senhor exerceu contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor. Né? As pessoas vão temer ao Senhor porque pelo que o Senhor faz na sua vida, na minha vida. Né? As pessoas vão temer e vão se interessar e vão perguntar e vão se chegar ao Senhor pelo que Ele faz na sua vida. Né? Você é um veículo para isso. Você é um veículo para a expansão do reino de Deus. Né? O Senhor podia usar qualquer coisa, raios, trovões, anjos, qualquer coisa. Ele escolheu a gente para que o reino de Deus avançasse. Né? Isso é um privilégio e uma honra. Cabe a nós marchar. Né? Pega a sua dificuldade, ora, jejua e marcha. O Senhor é com você, mulher valente. Né? Em nome de Jesus. Amém.